Vamos agora iniciar uma nova trilha, a trilha do administrador, só que no nível intermediário, certo? Então vamos aqui, vamos vamos inicialmente estudar sobre o módulo Fórmulas e Avaliações. Vamos abrir aqui. Nesse módulo aqui temos 3 unidades. Vamos iniciar falando sobre como usar campos de fórmula. Então, usar campos de fórmula. Objetivo de aprendizagem. Após concluir esta unidade, você estará apto a criar um campo de fórmula personalizado e usar o editor de fórmulas, explicar por que os campos de fórmulas são úteis, descrever pelo menos um caso de uso dos campos de fórmula, criar fórmulas simples. Beleza. Vamos lá. Introdução aos campos de fórmula. Há muitos dados na sua organização. Os usuários precisam acessar e entender esses dados de forma rápida, sem terem de fazer um monte de cálculos de cabeça. Apresentamos os campos de fórmula, a ferramenta poderosa que lhe permite ter controle sobre a forma como seus campos são exibidos. Beleza. Digamos que você queira pegar dois campos numéricos de um registro e dividi-los para criar uma porcentagem, certo? Ou seja, queira transformar um campo em um hiperlink clicável para facilitar o acesso a informações importantes no layout de página de um registro. Talvez você queira pegar duas etapas e calcular o número de dias entre elas. Usando campos de fórmula, você pode fazer tudo isso e muito mais. Vejamos um exemplo específico. Se você quiser calcular quantos dias faltam até a data de fechamento de uma oportunidade, e se você quiser calcular quantos dias faltam até a data de fechamento de uma oportunidade, é possível criar um campo de fórmula simples que calcule esse valor automaticamente. Isso aqui ou seja, é semelhante a uma planilha comum, né, no Excel. Então, ao clicar, ao adicionar o valor ao layout da página oportunidade, seus usuários podem acessar rapidamente essas informações importantes. Você também pode adicionar esse campo a relatórios e modos de exibição de lista para ter acesso imediato. Beleza. Show de bola. Temos aqui uma simplificação, uma exemplificação, né? Datas, dias, date to close. Quando você está começando a aprender fórmulas, é melhor começar com cálculos simples e ir aumentando a dificuldade até cenários mais complexos. Mas mesmo fórmulas simples podem fornecer informações valiosas. Esta unidade apresenta os conceitos básicos relativos ao uso de editor de fórmula, e você conhecerá a sintaxe de fórmulas por meio de vários exemplos básicos. Também falamos sobre a solução de problemas com campos de fórmula. Agora vamos nos divertir um pouco. Preparado para começar o trabalho com fórmulas? Inicie seu Trailhead Playground agora para acompanhar e experimentar as etapas deste módulo. Para abrir o Trailhead Playground, role até o desafio prático e clique em iniciar. Você também poderá utilizar o Trailhead Playground quando for necessário concluir os desafios práticos. Beleza. Então vamos lançar lá. Aqui em português, vamos iniciar. Já somos práticos nisso, né? A gente já sabe manipular bem como utilizar o Playground. Carregando. Beleza.
Então, já iniciamos aqui. Então, vamos lá. Encontre o editor de fórmula. Antes de mergulhar na redução de fórmulas, vamos localizar o editor de fórmulas e conhecer seus recursos. É possível criar campos de fórmula personalizados em qualquer objeto padrão ou personalizado. Para começar, criaremos uma fórmula no objeto oportunidade. Siga essas etapas para navegar até o editor fórmula. Então vamos lá, vamos seguir as etapas para a gente chegar no editor fórmula. Primeiro, vamos em configuração, abrir o gerenciador de objeto, clique em oportunidade. Esse é o primeiro passo. Configuração, vamos abrir aqui, ó, configuração, setup. Se fosse em inglês, seria setup. Gerenciador de objetos. Depois vamos em oportunidade, opportunity. Por aqui, oportunidade. MNOP, oportunidade. E clicar em oportunidade. Pronto. Feito isto, na barra lateral à esquerda, clique em campos e relacionamentos. Vamos lá, campos e relacionamentos, cliquei, vai abrir, abriu. Próximo passo, clique em novo, selecione fórmula e clique em avançar. Criar, no caso, novo é a mesma coisa que criar. Fórmula e avançar, avante. Pronto, estamos aqui no campo personalizado. Próximo passo vai ser selecionar a fórmula, já selecionei. Em rótulo, digite meu campo de fórmula. Observe que nome de campo é preenchido automaticamente. Então, em rótulo de campo, digite meu campo de fórmula. Olhando aqui porque, observando aqui, porque como a gente está fazendo aqui no Trailhead, um playground em português, né? Às vezes sai, dá problema na hora do desafio prático. A fórmula, o acento, cria aqui um underline, tirar. Meu campo de fórmula. Meu campo de fórmula. Em inglês, não sei se tem falando aqui. Vamos deixar assim mesmo. Selecione o tipo de dado que você espera que a fórmula retorne. Por exemplo, se quiser escrever uma fórmula que calcule a comissão que um vendedor recebe de uma venda, selecione moeda. Por enquanto, selecione texto. Vamos selecionar texto. Texto. Ó, criar uma string de texto, por exemplo, concatenando, ou seja, juntando outros campos de texto. Exemplo, nome completo igual a last name e first name. Próximo passo, avançar. Você chegou ao editor de fórmula. É hora do tour. Avançar. Pronto. Insira a fórmula. Nome completo igual a last name e vírgula e first name. Também no meu campo de fórmula. Use o editor de fórmula. Esta imagem destaca as partes mais importantes do editor de fórmula.
Então, temos aqui as partes mais importantes do editor de fórmula. Aqui a exemplificação aqui, que é o nosso editor. Então, aqui, ó, no aqui, ó, tópico 1 aqui, existem dois tipos de editor de fórmula: simples e avançado. Simples e avançado. É tentador usar o editor simples, mas sempre recomendamos usar o editor avançado. Avançado não significa mais complicado, significa mais ferramentas para que você crie fórmulas potentes. Então vamos verificar aqui. Então, fórmula simples, fórmula avançada. Segunda informação aqui, o botão inserir campo abre um menu que permite selecionar os campos a serem usados na fórmula. A inserção feita por esse menu gera automaticamente a sintaxe certa para acessar os campos. Então, no 2 aqui, ó. Insert field, inserir campo. Inserir campo. Selecione um campo e clique em inserir. Os rótulos seguidos de maior que indicam que há mais campos disponíveis. Beleza. API label. Certo, vamos fechar aqui. Inserir campo. O botão inserir operador abre uma lista suspensa com os operadores matemáticos e lógicos disponíveis. O terceiro aqui, qual é aqui, ó? Inserir operador. Vamos ver aqui. Aqui, ó, inserir operador. Temos soma. Legal. Somas, multiplicação, diferente, menor que, maior que, operadores lógicos e ou. Então, inserir operador é inserir os operadores matemáticos e lógicos. No quarto, o menu funções é onde você vê e insere funções de fórmula. As funções são operações mais complicadas previamente implementadas pelos seus sócios. Algumas funções podem ser usadas do jeito que estão. Por exemplo, a função today retorna a data de hoje, today, enquanto outras exigem mais informações, que são chamadas de parâmetros. A função len_text, por exemplo, descobre a quantidade de texto inserida como parâmetro. A fórmula len hello retorna o valor 5. Certo. Então, o menu funções é o 4. Que é esse aqui. Funções. Aqui, ó, funções. Certo. Lógico. Data, hora, matemática. Bacana. Então, vamos observar aqui a quinta função, que é área de texto. É o local onde você digita sua fórmula. Ao escrever fórmulas, lembre-se que os espaços em branco não são considerados. Você pode inserir quantos espaços e quebras de linha quiser sem afetar a execução da fórmula. As fórmulas diferenciam maiúsculas de minúsculas. Preste atenção no uso
de maiúsculas e minúsculas nos nomes de campos e objetos. Beleza. Ao trabalhar com números, a ordem padrão das operações é aplicada. Certo. Então, o 6 aqui, ó, o 5. Temos aqui a área, né, que a gente faz as digitações. Então, é a área do texto. E o sexto, depois de escrever a fórmula, é possível usar o botão verificar sintaxe para ter certeza de que tudo está funcionando antes de salvar. Caso haja algum problema na fórmula, o verificador de sintaxe alerta quanto aos problemas específicos. Então, não precisamos continuar. Então, não precisamos continuar a criar esse campo de fórmula. Clique em cancelar. Agora que você já aprendeu algumas coisas, vamos usar o editor com alguns exemplos simples. Então, vamos encerrando o vídeo por aqui, certo? E no próximo, parte 2, a gente dará continuidade, faremos o exemplo 1. Valeu!